coração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável. Causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Daremos início ao bloco de perguntas e respostas. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Boa noite pela coragem do frio, né? Então vamos às perguntas e respostas. Primeira pergunta. Feminino, 29 anos, casada. Meu marido não gosta do meu filho, enteado. Queria saber o que posso fazer para a harmonia reinar em meu lar. Estou precisando de uma orientação. Eu trabalho com vendas e faz um mês que minhas vendas pararam de acontecer e não sei como fazer para mudar esta situação. Então são 2 em 1, né? 2 perguntas. Vamos lá, primeira parte. Sobre o seu filho, nós falamos, as mentes se comunicam, todo mundo sabe, concorda? Mas aí é que as pessoas muitas vezes não ligam aquilo que aprendeu na teoria na vida prática. Como as mentes se comunicam, por que não utilizar esse processo? Concorda ou não concorda? Não é verdade? Então, converse mentalmente com o filho, converse mentalmente com o esposo. Como? Então, veja bem, essa comunicação, eu lembro que eu coloquei no meu quarto livro sobre um fato que acontecia nos anos 70 e pouco, 80, entre uma parte dos anos 70, final dos anos 70 e nos anos 80 também. Então, trabalhando na empresa, à noite, dia sim, dia não, praticamente eu saía após o trabalho para ir a alguma associação fazer palestra. E quando o local da palestra, o local da associação onde eu iria fazer palestra era perto da casa da minha mãe, ela não tinha telefone, que naquele tempo era muito caro, então eu conversava com ela mentalmente. Durante o dia,
eu dizia assim: mãe, hoje eu vou fazer a palestra perto da casa da senhora, então que tal preparar aquela comida que eu gosto? Não custa nada, não paga imposto, eu mentalizava. E quando chegava na casa dela, a primeira coisa que ela falava: eu sabia que você vinha, por isso que eu fiz a comida que você gosta. Sempre, nunca deixou de acontecer isso. Então, as mentes se comunicam, ok? Então, o que você tem que fazer? Concentre a mente no seu filho e dele fazendo oração do perdão para o seu esposo. E faça mentalmente junto com ele. Oração do perdão: eu te perdoei, você me perdoou, né? Eu e você somos um só perante Deus. E faça 20 vezes. E sentindo, né, no lugar do seu filho, que o pai já se perdoou e ele também perdoou o pai. E depois inverta a situação. Faça junto com o seu esposo para o filho. E assim sucessivamente. Inclusive, se você praticar religiosamente, você vai sentir uma mudança entre os dois, uma melhoria muito grande. Isso, já várias pessoas que eu orientei para fazer isso, funciona mesmo. Não tem como não funcionar. Desde que faça constantemente e faça com seriedade. E não fazer 2 vezes pensando que já resolveu. Não, no mínimo 20 vezes. Se puder fazer mais, melhor ainda. Outro detalhe, isso daqui, conforme disse, é também refletir nas suas vendas, porque estabelecendo uma harmonia no seu lar, as suas vendas vão melhorar, com certeza. Que quando você sai de casa pensando triste na desarmonia que existe, o fato do seu marido não gostar do seu filho, isso já é um clima de conflito, de desarmonia. Isso faz com que as coisas não fluam também. Sempre lembre da nossa bandeira brasileira: ordem e progresso. Ordem é cada coisa no seu devido lugar. Isso é ordem. E ordem é harmonia. Então o mestre fala, quando eu li pela primeira vez, o mundo celestial é muito, muito bonito, porque cada coisa está no seu devido lugar. Cada coisa está no seu devido lugar. Nossa saúde é boa, porque cada coisa está no seu devido lugar. Tem um departamento de fígado, departamento de estômago, departamento disso, não é? Tem um departamento. São organizações, órgãos que vão funcionando naturalmente. Vão funcionando naturalmente quando o dono, o comandante, está em harmonia. Então, ele reflete essa harmonia para todas as células do seu corpo. E um detalhe sobre as vendas. 2 coisas básicas que me chamaram a atenção sobre a prosperidade. O mestre cita assim: a generosidade faz com que a pessoa prospere. Generosidade. Coração rico em dar é que faz a pessoa prosperar. Rico não significa dar dinheiro, não. Rico é saber fazer com que as pessoas sintam bem, dar aquela atenção, dar alegria, sorrir. Tem gente que não entende, não percebe que você sorrindo, você sendo uma pessoa comunicativa, agradável para as pessoas, você está fazendo caridade. Se uma pessoa está triste, quando vem uma pessoa alegre, sorridente, ele também muda o humor dela, então ele ajuda a pessoa a mudar de astral também. Então, esse é um detalhe do coração rico em dar alegria, isso é uma coisa que chama-se prestatividade. Você observa aquela frase, rico ri à toa. Então, rico ri à toa, não é que rico ri à toa, quem ri à toa, é agradável, simpático, ri, prospera automaticamente, não é verdade? E um provérbio que eu ouvi, mas não procurei, pesquisei, mas uns dizem que é japonês, outros dizem que é árabe. O homem que não sabe sorrir não deve abrir um comércio. Eu li em espanhol: o homem que não sabe sorrir não deve abrir uma tienda. Então, o homem que não sabe sorrir não deve abrir um comércio, porque vai fracassar. Com aquela cara de maracujá madura, quem que vai? Não é? Quem que vai chegar perto? Não vai. Por isso que esse é um ponto importante. Outro detalhe, livro Alegria de Orar pelos Antepassados. Ali tem um relato fantástico, fantástico. Era uma ilha de pescadores, 30 e poucas famílias, e chega um monge novo, jovem, bem jovem, e o pessoal lá começaram, sabe aqueles fofoqueiros? Não é fofoqueiro, não é fofoqueiros, eram homens. O que esse monge vai fazer para nós? O que ele tem a trazer para nós? Mas o monge, na sua simplicidade, na humildade, ele pegava o obituário, um livro onde constava todas as pessoas que faleceram naquela ilha e a data que faleceram. Então, por exemplo, hoje, dia 1º,
né? Hoje é 1º, né? 1º de setembro. Todas as pessoas que faleceram dia 1º, ele fazia uma oração, uma missa, oração para essas pessoas. Faleceram dia 2, missa para essa pessoa dia 2. Faleceram dia 3, então todos os dias ele estava ocupado fazendo isso. Aí, de repente, aconteceu um mistério. Os pescadores tiveram uma pescaria fantástica, que as redes ficaram tão abarrotadas, que quase que estouraram as redes de tantos peixes que tinha nas redes. E os outros pescadores de outras localidades, de outras ilhas, não pescaram nada. Aí alguém disse, já sei porque, é por causa do monge que está orando por nossos antepassados, né? É o monge que está orando por nossos antepassados. Isso é um dos exemplos, tem muitos outros exemplos, mas isso é importante para que as pessoas possam entender. Até o caso lá que eu contei lá da senhora de Curitibanos, né? Ela estava no Seminário da Luz, e eu estava autografando os livros, ela chegou, com um sorrisinho assim, e ficou olhando os livros. Aí quando ela sorriu, ela meio sorriso, só um lado esticou, outro lado não. Eu falei, a senhora está com paralisia facial e deve estar com problema financeiro. Geralmente, quando a pessoa tem esse problema, geralmente, não são todos, mas geralmente tem problema financeiro. Por quê? Porque aquele provérbio chinês é infalível. Esquecer dos ancestrais é como ser um riacho que não tem nascente, né? E uma árvore que não tem raiz. Morre. Então não vai para frente, não prospera, não dá frutos. E aí ela tentou despistar, e o supervisor, o saudoso pretor Saul Brandalize, deu uma chamada nela e falou, escuta o que o professor está falando, escuta o que o professor está falando, que é muito sério. E ela, tá. E ela era vendedora de joias, mas não conseguia vender. E ela ficou atenta a isso. Então, na mesma semana, foi visitar o túmulo dos pais, e de repente, antes de chegar no túmulo dos pais, inexplicavelmente ela parou, não tinha motivo para parar, mas parou, e olhou do lado, era o túmulo dos avós. Eram exatamente os avós que ela tanto amava, que não sabia que estava enterrada lá. E aí chorou de alegria e chorou pedindo perdão. E daí para frente fez tudo que tinha que fazer, limpou, deixou flores, e em casa começou também a direcionar as orações para os avós. E naquela semana ela comunicou o pretor Saul, falou, em 4 dias eu vendi aquilo, a quantidade que eu vendi em 4 dias, eu não vendi em 4 meses. E estou prosperando muito. Então, é o dedinho dos antepassados, ok? Próxima pergunta. Feminino, 38 anos, divorciada. Não estou conseguindo conviver com meu irmão e minha cunhada, esposa dele, mas não aconteceu nenhuma briga entre nós de fato. Ele simplesmente passou a não ir nos meus pais quando eu estava lá, e daí para frente só piorou. Isso já faz 9 anos e a cada ano piora. Então tem que corrigir. Agora, algo deve ter acontecido que você não percebeu. Às vezes um comentário que a sua cunhada não gostou, alguma coisa que você falou, e não percebeu que aquilo era uma coisa que eles não gostavam de que fosse comentada. Alguma coisa deve ter acontecido, mas não importa, tudo bem. Já foi, agora só que você tem que fazer o seguinte. Seu objetivo agora é se harmonizar com eles. É importante que se harmonize. E se você for falar com eles agora, qual vai ser a reação? Agora, não vai ter reação boa, não. Ainda vai ser uma frieza, vai ser uma coisa distante, mais calado do que falado. Por isso que a primeira coisa que você tem que fazer não é uma aproximação física, mas uma aproximação mental. Nessa aproximação mental, antes de ir falar com eles, procure praticar a oração do perdão e agradecimento, ok? Aqui mesmo, nesse mesmo salão, 1970, 71, uma coisa assim, mas eu já contei esse caso várias vezes, eu vou contar rapidamente. Ela veio aqui para resolver um problema dela, porque ela estava separada do marido pela 13ª vez, e aprendeu a contemplar a natureza divina do marido e fazer a oração do perdão. E começou a fazer, e foi para casa
porque tinha que preparar a janta para a filha que iria chegar da escola. Então, foi para casa, mas o objetivo era preparar a janta e depois dar continuidade às orações. Mas ela não aguentou e continuou fazendo oração em casa também. E nisso escutou um barulho da porta, era o marido chegando. Marido que não morava mais na casa. Então ela estranhou, você aqui, por que você está aqui? Eu falei, eu também não sei, né? Eu também não sei. Mas eu senti uma saudade muito grande quando eu estava na cidade. Por que ele sentiu uma saudade muito grande e uma vontade de vê-la? Porque ela estava fazendo a oração do perdão. Conforme nós dissemos agora há pouco, as mentes se comunicam. As mentes se comunicam. E aí restabeleceram a paz. Ok? Então faça a mesma coisa para o seu irmão e para a sua cunhada. Todos os dias, 30, 40 vezes por dia. E o ideal é fazer na parte da manhã a oração do perdão e à tarde o agradecimento. Aí você pode estar perguntando, vou ficar rezando o dia inteiro? Você não precisa ficar parada para fazer a oração do perdão. Você não precisa ficar parada para fazer o agradecimento. Enquanto dirige, enquanto anda, vai repetindo, né? Vai mentalizando, vai agradecendo, vai fazendo isso. Ok? Então, faça isso durante os 15 dias. No 16º dia, manda um WhatsApp para eles. Fala, desculpa de alguma coisa, se eu falei alguma coisa indevida, se eu magoei você, me perdoe, mas vamos restabelecer a harmonia. Aí ele falou, e eles vão dizer, claro, vamos. Então, combine, né, para almoçarem juntos e leve alguma coisa para sua cunhada, tá bom? Alguma coisa para fazê-la feliz. Próxima pergunta. Feminino, 56 anos, casada. Minha filha tem 28 anos, não trabalha. Fez 2 cirurgias em 2 anos, um nódulo no seio benigno e retirou as amígdalas. Ela está tomando remédio para depressão e tem fobia social. O que posso fazer para ajudá-la, por favor? Olha, sua filha precisa de muita ajuda e tem um detalhe também que está muito claro aí. Esse problema nas amígdalas, aquilo que eu citei no livro Iluminando Seu Caminho, aquele relato da Pretora Mabel que estava com câncer na tireoide. Então eu falei, você engoliu o sapo, alguma coisa que você sentiu muita amargura, muita raiva, veio lá de dentro, como você barrou aqui. Então afeta a parte da garganta, amígdala, tireoide, outras coisas a mais. E para que ela descobrisse quem foi, e ela fez tudo conforme eu disse e ficou curada, o câncer desapareceu. Então esse medo mórbido, né? Então o medo que ela tem na verdade dessa fobia social é um medo mórbido de lugares públicos e manter-se longe de qualquer situação que possa fazê-la cair numa tentação, ou seja, ela tem medo de errar, tem medo de passar vergonha, tem medo que aconteça uma coisa que ela possa ficar com sentimento de culpa. Então, isso são definições, explicações dos médicos psiquiatras. E outro detalhe, ela precisa desenvolver, e nesse caso, quando acontecem essas coisas, na verdade, a Vida Volume 22, o mestre fala sobre agorafobia, isso chama-se agorafobia. E nesse caso, o que precisa ser feito? A pessoa precisa ser mais forte, precisa fortalecer mais interiormente, ou seja, ter mais autoconfiança e ser mais forte interiormente. Então, isso não é uma coisa que vai resolver com remédio, com vitamina, nada disso. É uma coisa mental. E nessa insegurança, os pais precisam incentivar, encorajar. Às vezes, as pessoas têm certa timidez, falta autoconfiança, porque recebeu muita crítica, muita bronca, ou dos pais, ou na escola, e essa bronca fez com que ela fosse perdendo aquela confiança de tanto, você fez isso outra vez, você é desastrada, não sei o que, esse tipo de comentário faz com que a pessoa não confie nela, perca a confiança nela. Então você tem que fazer o contrário, elogiá-la, incentivá-la e mais coisas. Anote agora o que eu vou falar, viu, que você fez a pergunta. Adquira o livro dos jovens, ok? Marque aí. Outro detalhe, eu faço o seguinte, você que fez a pergunta, se está com o celular, tira a fotografia da tela aí. Bom? E se não der tempo, tudo bem, porque vai ficar no YouTube alguns dias, então você pode tirar depois várias vezes, se quiser. No livro 365 Itens para Alcançar o Ideal,
365 itens para alcançar o ideal, volume 1, na capítulo 7. Página 198, na edição 7. A edição 1 é outra página. Então, tem um título, tem um texto com o título: Você é indispensável para a coletividade terrestre. Então, você vai pegar esse texto e vai colocar, transcrever como fazendo parte da dedicatória no livro dos jovens que você vai dar para sua filha, ok? E esse texto é fantástico, faz com que a pessoa pense que ela tem realmente um potencial, que ela é indispensável para a coletividade, porque se ela não existisse é como se faltasse uma peça, uma engrenagem numa grande máquina. Então ela vai pensar, eu sou importante, né? Então, isso daí fará com que você, escrevendo na dedicatória esse texto e mais algumas outras palavras, e pedir para o seu marido também escrever, dizendo, tipo, assim, não é falar, eu te amo, não, acredito em você, sei que você vai ser uma grande vencedora, palavras firmes. E, fazendo com isso, depois, entregue o livro, olhando nos olhos dela, fala, filha, eu sempre acreditei em você, você acredita em você também. A sua vida não é diferente das demais pessoas, não. A sua vida é a mesma vida de Deus. Então, você também tem um potencial, qualidades, você tem uma força interior, como todo mundo tem. Apenas você tem que exteriorizar. E outra coisa, faça com que ela vá para a academia, ou com você, ou com uma amiga dela, a participar de um seminário de 3 dias. É muito importante esse relacionamento num ambiente que praticamente as pessoas estão naquela vibração, que é nessa vibração muito importante. E leia diariamente Sutra Sagrada para ela. Veja que eu estava, semana passada, agora estive em Brasília, mas na semana anterior estive em Manaus. Agora em Brasília, um rapaz novo, não tem nem 20 anos, ele acho que é neto de japonês. Aí ele falou, o senhor tem uma amiga lá que é do Amapá, e ela está com problema, e eu li a Sutra 1000 vezes para ele. Eu falei, rapaz, parabéns, você é um santo menino, rapaz. Você leu 1000 vezes? Eu falei, e vou ler mais 1000. E ela mudou muito, melhorou muito. Então, você que fez a pergunta, tome a decisão e faça a mesma coisa. Tem aquele relato daquele senhor que nós estudamos, que o sobrinho estava indo para um caminho errado, e ele resolveu ler a Sutra 1000 vezes para o sobrinho. E o sobrinho, que estava desviando objetos da casa dele, dos pais, e quando ele ia visitar o tio também acontecia isso, aí o tio começou a tomar a decisão de fazer 3 sutras por dia. Como ele trabalhava numa empresa ferrovia, às vezes não podia fazer, então no dia seguinte ele compensava fazendo 6, fazia a multa, né? Fazendo do dia anterior que não pôde fazer, e assim quando completou as 1000 leituras, antes de completar 1000 leituras, o sobrinho começou a trabalhar e levava para a mãe o envelope do pagamento inteirinho, quer dizer, mudou totalmente o comportamento, ok? E outro detalhe, quando a sua filha dormir, entrar no sono, você vai pisando em ovos bem devagar, tira o chinelo, vai na cabeceira dela e leia em voz baixa a oração para abençoar o filho. Tu és filho de Deus, tu és forte, tu és grandiosa, E essas palavras, quando o consciente está dormindo, vão ficar gravadas no subconsciente, ok? Próxima pergunta. Feminino, 66 anos. Tem uma filha de 40 anos, solteira, que está na Suíça. Está em observação, realizando o tratamento psiquiatra, emocional. Agora está reconhecendo ajuda social do Estado. O que devo fazer? Bom, você não mencionou alguma coisinha importante dizer do que se trata, viu? Faltou também mencionar seu estado civil. Alguns casos psiquiátricos, a causa é espiritual em alguns casos. Em alguns casos é um pouco espiritual, uma parte também é psicossomático. Por isso que é bom mencionar mais ou menos do que se trata. Faça o seguinte, você envie para ela a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, a Livreto da Meditação Shin Sokan e a Verdade e Orações, volume 1, para que ela
aprenda a fazer meditação em Shinsokan, para que ela leia a Sutra Sagrada 2, 3 vezes por dia, e providencie também a forma humana para ela, e leia você também a Sutra Sagrada para ela. E outro detalhe muito importante, a Sutra Sagrada para os antepassados, e se descobrir algum antepassado da família, da sua família ou da família do seu esposo, que teve algum problema como desvio mental, esquizofrenia, alguma coisa semelhante, faça uma sutra especial para essa pessoa durante 21 dias ou 49 dias, ok? Próxima pergunta. Feminino, 40 anos, casada. Minha mãe faleceu há 2 anos de câncer e hoje descobri um tumor no útero. Pensei que devo fazer oração de perdão ao meu marido e eliminar qualquer mágoa que eu ainda tenha dele. E também uma oração específica para minha mãe. Está correta a minha postura? Sim, está correta sim. Só que tem um detalhe, a oração para o seu marido, o ideal não é fazer oração, só fazer oração de perdão só por fazer. O ideal é procurar lembrar algumas coisas que aconteceram e que fez com que ocorresse esse ressentimento seu com ele. Isso que é muito mais eficaz do que muita gente fica orando, mas de uma forma sem lembrar. Igual aquele caso que está no livro do Seu Caminho, da senhora Jaci, que ela pensou que tivesse perdoado o pai e durante tanto tempo que está na Seichuan, 20 e poucos anos que está na Seichuan, o problema na cabeça dela continuou, uma doença no couro cabeludo. Mas por que continuou? Porque o fato que causou aquela doença, ela não lembrava. Então lembrou quando eu falei, o que aconteceu quando você era pré-adolescente, entre você e o seu pai? Na hora veio à tona a imagem, até exatamente a surra que ela levou do pai. Aí ela disse, eu pensei que tivesse perdoado meu pai, agora descobri que não. Então, é importante que, se a sua mãe tinha problema no útero quando faleceu, isso é outro importante, você tem que fazer uma sutra especial para a sua mãe. E também, desta forma como eu lhe falei, tá? Procurar lembrar o que aconteceu. No livro Assim Se Concretiza o Bem, capítulo 11, diz o professor Seicho sobre esse problema no útero. Não é o seu caso, né? Não é o seu caso, porque o seu caso não chega nesse ponto, mas como ele explica sobre o câncer no útero, que é um caso mais avançado, ele diz, é possível afirmar que se trata de manifestação de uma mistura de mente egoísta com relação ao marido, de mente que exacerba o eu e repudia o outro. Então, olha, muito egocentrismo e quer sobrepor, né, sobre o outro, quer dizer, sempre quer o último falar, grita mais, essas coisas todas. E cito o exemplo de uma mulher que se curou milagrosamente quando perdoou o marido. Então, no seu caso, a relação com seu esposo não chega a tanto, mas há necessidade de procurar superar essa divergência, entender mais, procurar fazer empatia, se colocar no lugar dele, aí você entenderá muito mais facilidade. A empatia é fundamental. E às vezes o marido elogia, por exemplo, alguma coisa que pode ter te magoado e você ficou chateado. Ele elogia a comida da mãe, a comida da minha mãe não sei o quê, e nunca elogia a sua, coisa desse tipo. Ou esqueceu a data do seu aniversário, isso é comum que os homens esqueçam. Né? Então o homem chegou em casa, foi no computador e não conseguia entrar, aí ele perguntou, bem, você mudou a senha? Mudei. Qual que é a senha? A data que nós começamos a namorar. Idiota, que não lembrava nada, né? Ou então foi jogar bola quando você queria sair com ele para alguma outra coisa, ou para ir na casa da sua mãe. Coisa desse tipo, algumas coisinhas de sentido, ok? Então eu falei, chutei essas informações para você lembrar de algum fato. Então esse exemplo talvez ajude a lembrar. Próxima pergunta. Masculino, 42 anos, solteiro. Como parar a autossabotagem, conseguir definitivamente limpar meu nome? Eu acho que já respondi essa pergunta há umas 3, 4 semanas atrás, mais ou menos, ok? E ou você não esqueceu, ou não assistiu aquele dia. Você precisa limpar o seu inconsciente da consciência do pecado. Essa consciência do pecado, muitas vezes a pessoa fala, mas da onde que eu gravei? Você pode ter gravado isso nas 5 encarnações anteriores, né? Toda vez que nasceu como cristão e pecador, ou então como
como budista, dizendo que o karma tem que ser pago, essas coisas todas são fatores que causam, que geram esse sentimento de buscar uma autopunição. Então você vai pegar o livro Humanidades do Pecado, ler 10 vezes cada capítulo. Melhor se você copiar ou transcrever o livro. Isso vai te ajudar muito. E fazer a meditação Shinsokan, leia a explicação do livreto da meditação Shinsokan antes, leia atentamente, e se não entendeu, leia outra vez, aí você vai fazer o Shinsokan da forma que vai se sentir uno com Deus. Então, aliás, falando nisso, essa semana eu estava em Brasília, uma senhora chamada Isamira, disse: estou transcrevendo pela 3ª vez o livro A Humanidade Isenta do Pecado e consegui me aposentar e comprar uma casa também, tá bom? Então, vale a pena, certo? E, bom, agora vou deixar, tem uma outra dúvida aqui, vou deixar para a aula seguinte. Muito obrigado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Então vamos começar. Tem uma pessoa que leu o livro e ficou com umas dúvidas. O livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. Então ele diz: Pretor, o Senhor diz que deve-se colocar tudo, os nossos desejos, nas mãos de Deus, e cita que seja feita a vossa vontade e o que se deveria dizer na oração. Mas existem correntes de pensamento, eu acho, não tenho certeza, que escutei na própria Seite Onoye, que deve-se visualizar o pedido, com nome, forma, cor, etc. Bom, eu mesmo falo sobre isso também. Ambas estão corretas. O fato de dizer, seja feita a vossa vontade, ou visualizar detalhes daquilo que você deseja, dependendo da situação, você vai usar uma forma ou outra, ok? Então, quando uma pessoa tem definido claramente, por exemplo, já tem um emprego, tem propostas para 3 propostas de emprego. A pessoa é convidada por 3 empresas diferentes e ela fica em dúvida, qual que eu vou, qual que eu não vou. Aí, no caso, ela não precisa mentalizar, imaginar detalhes, porque já está na mão dela, já estão as propostas. Simplesmente, diante dessa dúvida, peça para Deus que oriente e que seja a vontade de Deus para que possa ele escolher a melhor empresa. E quando ainda não tem proposta, se não tem proposta nenhuma, então fazer aquilo que eu mencionei no livro, Iluminando Seu Caminho, ou esse último livro, eu não lembro qual que é, acho que é esse último livro da moça chamada Cíntia do Paraguai, que eu falei para imaginar, visualizar, que ela já está empregada, imaginar um emprego, visualizar a mesa de trabalho dela, e que ela estava entrando, cumprimentando os colegas, cumprimentando o chefe, e depois começou a digitar, de repente para passar fax. Passar fax é... Na gíria, o pessoal, quando ia no sanitário, falava que ia passar fax, mas se passar fax, naquele tempo era o tempo do fax mesmo. E, aliás, antes de completar, lembrei agora uma piada de um português, contada por um português. A Embraer estava fazendo avião, o avião levantava voo, quando voltava, uma asa estava trincada. Aí tiraram aquela parte, colocaram uma outra chapa, e levantava voo, novamente voltava com a mesma parte da asa trincada. E colocaram o outro com outro material, levantou o voo, voltou com trinco na mesma região. Aí o português, colocaram outra chapa, o português falou, antes de levantar, me empresta a furadeira. E furou, encheu de picote na asa. Aí levantou o voo e voltou e não quebrou. Falou, como é que foi isso? O português falou, esse português piada contada por um português, né? Então ele vai levar vantagem. Ele falou, princípio do papel higiênico, nunca se corta no picote. Por isso que... Então, aqui, vamos começar tudo de novo.
Quando não se tem a proposta, então você deve imaginar claramente o que você deseja. Nesse caso aí, você essa a forma que você vai mentalizar, ok? E no caso lá da Cíntia do Paraguai, ela, seguindo aquilo que eu falei, ela foi imaginando e aconteceu exatamente aquilo que veio na mente dela. E, inclusive, quando ela comentou, na ocasião que eu estava falando para imaginar, visualizar, ela disse, mas não sei se aqui no Paraguai existe uma empresa tão moderna como essa. E apareceu exatamente uma empresa moderna como veio na mente dela. E outro detalhe, que você relendo o livro, você vai descobrir algumas coisas que você não percebeu antes. Às vezes tem livros que eu já li 20 vezes e de repente eu encontro algum texto que eu não tinha percebido antes nas outras leituras anteriores. Por isso que é bom reler várias vezes. Outro exemplo do seja feita a vossa vontade, quando se ora para uma pessoa doente. E às vezes a pessoa está muito debilitada, está entre a vida e a morte. Nesse caso, tem um detalhe que nós precisamos saber. Se a missão dela na Terra já foi cumprida, e é o momento já dela regressar para o mundo espiritual, e se ficarmos orando para ela para ficar curada, isso vai causar um sofrimento muito grande. Muito grande, porque ela praticamente já está mais para lá do que para cá. O espírito já está muito mais para lá do que para cá. Por isso, nesse caso, deve ser feita a oração, seja feita a vossa vontade. Se a missão dela já foi cumprida, então que vá para o mundo espiritual iluminada, né? Mas se não foi cumprida, então que se restabeleça. E um exemplo é o que aconteceu com a minha avó. Minha avó começou a sentir mal, foi levada para o hospital e, de repente, ficou em estado de coma. E o médico chamou meu irmão e a mim. Isso foi em 1978. E ela em estado de coma, o médico perguntou para nós, os senhores acreditam em Deus? Falamos, sim, e muito. Então, ore porque a vesícula estourou e encheu o pulmão de pus. Dificilmente conseguiremos fazer um dreno. E colocaram um garrafão, uma mangueirinha, fizeram o dreno, embaixo da cama, e um garrafão com 7 litros de pus. Saíram 7 litros de pus. E drenou, foi secando. Aí ela saiu da inconsciência e ela disse, olhando para mim, o seu amor que me curou. Então está na hora de a senhora conhecer o novo bisneto, que o meu filho tinha nascido um mês antes, e a senhora vai conhecer o novo bisneto. Tá bom, sim. E vamos fazer aquela festa, tá? Tá bom. Mas de repente ela caiu novamente, teve uma decaída, não por causa da vesícula, daquela situação lá, mas de uma outra situação, e novamente entrou em estado de coma, que já estava muito debilitada. Aí eu voltei a continuar aquelas orações, e de repente ela abre os olhos e fala, não precisa rezar mais não, porque já chegou a hora, que do outro lado está uma carruagem bonita, branca, que veio me buscar, então eu preciso ir. Aí eu parei, ela foi, né? Então são detalhes que, se ficar orando, para ficar, isso dá um problema muito sério, um sofrimento muito grande. E no livro A Verdade da Vida, volume 3, nós estudamos, página 198, o pai de um senhor estava agonizando, estava doente, muito doente, debilitado, e a irmã que estava na Coreia ficou sabendo, ficou rezando para o pai. E rezava, e o pai ficava agonizando. Aí o irmão mandou um telegrama para a irmã. Escreveu, papai sofre, não orar. O telegrama tinha que ser curto, porque era muito caro, era por palavra, né? Papai sofre, não orar. E a irmã mandou outro telegrama. Li o telegrama, parei a oração. E quando chegou o telegrama, o pai soube, escutou, falou, o que é a filha, o que ela escreveu? Aí os dois irmãos, né, os dois filhos dele, estavam lá, falaram assim, não, despistaram para não falar que ele estava, né, que pararam com a oração. Aí ele falou, tá bom. Me levanta. Levantaram, o pai, aí ele deu o último suspiro. Então, quando a irmã parou de fazer a oração, aí ele partiu feliz, sem problema. Então, por isso que é importante, nessa hora, seja feita a vossa vontade. Outro ponto
que se perguntou, por que temos que vir ao mundo fenomênico para desenvolvimento espiritual? Porque tem coisas que tem que ser aqui mesmo para aprender. Evoluir espiritualmente, e aquelas pessoas materialistas, por exemplo, que ainda são escravos da matéria, entender que o objetivo não é esse, só ouvindo não resolve o problema. Então ela tem que passar pela situação para entender e adquirir aquela experiência a sabedoria através dessa experiência, como estudamos na Verdade da Vida, volume 9. Aquele espírito grandioso chamado veterano, ele falou, enquanto a pessoa não passar pela experiência, só vai ficar como deve ser, porque ela não viveu aquele momento. Então é importante que realmente isso ela, por si só ela possa entender. E também compreender, esses materialistas compreenderem que não é que o dinheiro não é uma coisa que é efetivo como eles imaginam, é efetivo aqui na Terra, mas cumpriu a missão, não dá para levar o dinheiro, então não tem vantagem nenhuma ser escravo do dinheiro. Deve prosperar? Sim, mas não ser escravo do dinheiro. Pensamentos e ideologias materialistas não é o caminho é a frase de Jesus Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto vem de acréscimo. O reino de Deus, a sua justiça, significa as leis, né? Manifestar a lei de Deus, que é a lei do amor, manifestar o amor ao próximo, procurar sempre olhar pelo lado da espiritualidade. Esse é o caminho, porque aquilo que exatamente que está na revelação divina da vida eterna. Eu vim não por causa da matéria, eu reencarnei não por causa da matéria, mas da vida, não é? Eu não reencarnei por causa da matéria, mas da vida, para evoluir mais espiritualmente. Então, esse é um ponto fundamental. E também, para as pessoas que são muito egocêntricas, egoístas, materialistas, desenvolver o sentimento altruísta, sentimento de benevolência, de fazer o outro feliz, manifestar o amor ao próximo. E aí que a pessoa começa a entender a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não é pular o carnaval, no quarto dia ficar murcho, igual um balão sem gás, porque acabou o carnaval. Essa não é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é quando você desperta na alegria de poder conviver mutuamente com as pessoas e procurar ser útil. Quando você passa a ser útil, faz o outro feliz, você fica muito mais feliz do que a própria pessoa que foi agraciada por você por alguma coisa, ok? E o que é rancoroso, aprender a perdoar, aprender a amar o próximo. É isso que nós temos que fazer, ok? Então agora vamos trazer esse análise. Abraço para a pretora Cida Colombo de Campo Grande, Gilberto Lopes, Santo André, senhor Silva e Fê, e pretora Isa Pagano Castilho, Distrito Federal. E agora eu vou só falar pelo sobrenome, ok? MF Soares, parece nome de loja, né? MF Soares, Luiz Fátima, Goiânia. N Primo, S Bastos, B Teodoro, C Loyola. I Balbino, Região Criciúma, Salati, S Salati, E Mourão. P Magalhães, M Spivak, J Z Vieira, Ilhéus. Parece fácil, né? Mas para isso não estamos acostumados a falar dessa forma. E Moriaque, Gisley, Maria Ângela, Santo André, AM Barbosa, São José dos Campos, S Letícia, Vânio Laurentino, Santa Catarina, e Carlos Alberto e Vera Lúcia de São Miguel Paulista. E um comentário da Valmir Sosti, Entre Rios, Rio Grande do Sul. Gostaria de agradecer a orientação recebida na aula 148. Então, a aula 148, respondendo a pergunta. Lemos a Verdade da Vida, volume 34, a Verdade e a Saúde, e fizemos juntos todos os dias a meditação em Shinsokan e a Sutra Sagrada. Graças a Deus, meu esposo está cada vez melhor, meu esposo Valdir. Muito bem, é só praticar, né? Verdade da Vida 34, mesmo estando cego, pode-se ver com os olhos o eu verdadeiro. Esse caso é muito interessante, é que um rapaz, ele foi perdendo a visão, melhor ler para poder entender mais claramente, né? Então, na página 148, consta assim: um jovem cujo irmão era um fervoroso adepto da seita Onoe contraiu uma estranha doença em fevereiro desse ano. A doença começou com uma dormência no pé esquerdo que foi subindo gradativamente. Apesar de doente, ele continuou trabalhando, pois nessa época do ano havia muito serviço na firma. Mas em abril, seu estado piorou, ele se tornou incapaz de mover o pé e teve de ser hospitalizado.
Seu corpo perdeu a capacidade de coordenação e ficou repuxando para o lado esquerdo, de tal maneira que parecia um arco retesado. A perna esquerda ficou praticamente inerte. No hospital, tentaram de tudo para curá-lo, mas nada conseguiram, pois era uma doença estranha sem precedentes. Por fim, a dormência atingiu o rosto, afetando gravemente a visão. O campo de visão foi se estreitando cada vez mais, até se apagar por completo. Como nenhum tratamento surtia efeito, ele deixou o hospital. Então o irmão dele, que era um fervoroso adepto da Seichonoye, bem como a mãe, convenceram-no a ir à sede central da Seichonoye. Ali o jovem, agora que é interessante, ali o jovem praticou pela primeira vez a meditação Shinsokan. No trajeto de volta para casa, ocorreu um fato surpreendente. Seu corpo, que estava arqueado para a esquerda, voltou à posição normal. A partir desse dia, melhorou rapidamente. Embora ainda não esteja curado da cegueira, recuperou a capacidade de andar e, quando voltou a visitar a sede central, percorreu sem nenhuma dificuldade a ladeira que conduz ao edifício da sede. Ele próprio se surpreendeu por ter conseguido caminhar com mais facilidade do que algumas pessoas sem deficiência visual. Logo depois, recuperou também a capacidade motora do braço esquerdo. E pela primeira vez, depois de muito tempo, pôde tomar a refeição segurando a tigelinha de arroz na mão esquerda, que não podia nem mover a mão. Aí o jovem disse: não sei de onde brota essa alegria, essa felicidade. Se é do coração, das mãos, das pernas, mas elas tomam conta de todo o meu ser. E sinto gratidão a tudo e a todos. Tenho a sensação de que a alegria toma conta do meu coração, das minhas mãos, das pernas, enfim, de todo o meu ser. Embora eu ainda continue cego, os olhos da minha imagem verdadeira, da minha natureza divina, conseguem ver. Os olhos do meu eu verdadeiro veem perfeitamente, né? Vê a vida perfeitamente. Tenho certeza que logo voltarei a ter visão perfeita também no plano físico. Esse é um detalhe que se consegue através da meditação Shinsokan. Então, a meditação Shinsokan tem essa propriedade de não ser uma simples uma simples oração. Como ela é transcendental, nós se concentramos para ajustar a nossa mente com Deus e sentir uno com Deus. E nesse momento, nós vamos contemplar a nossa natureza divina, que é perfeita, inadoecível, inatingível, imortal, e isso, quanto mais nós formos compreendendo, mais ela vai se manifestando. Quanto mais a pessoa fica pensando, estou doente, mais ela fica doente. Mas quanto mais ela compreende que a vida dela é perfeita, então a cura vai se restabelecendo. Aqui outro caso, cura de um jovem com problema mental. Esse caso é muito interessante. Certo dia, um jovem de 20 anos se apresentou como Satyo Tsuji, e disse para o mestre: eu sofria de doença mental, mas curei-me graças a Seichonoye. Aí o mestre, assustado, falou: você tinha doença mental? Surpreendeu-se o professor Masaru Taniguchi. Pudera, pois tratava-se de um jovem com boa aparência, forte, alto, medindo 1,80 m. Coisa difícil, né? Coisa rara, não é nome de japonês, mas coisa rara. Naquele tempo, o japonês de 1,80 m era difícil. Ele é meu filho, disse um senhor de idade. O senhor Goro Tsuji, este é o nome desse senhor. Disse que o seu filho passou a sofrer de problema mental quando ainda criança. Nos últimos anos, o jovem estava sob tratamento internado no hospital, mas lendo o livro Seimino de Sohonryu, que corresponde ao nosso volume atual, volume 3 e volume 4. Então, naquele tempo era um livro só, então, esse volume 3, volume 4 é esse livro que ele leu. Curou-se de longa enfermidade e tornou-se um rapaz belo e sadio. O senhor Tsuji narrou os detalhes do caso. A causa do problema mental do seu filho foi um acidente que ele sofreu quando tinha 7 anos de idade. Certo dia, quando brincava pendurado numa corda, ela se rompeu e, de repente, o menino caiu de costas, batendo fortemente a nuca. Em consequência disso, passou a sofrer de distúrbios mentais. Havia períodos em que ele parecia perfeitamente normal, demonstrando boa memória e discernimento. Mas quando vinha o acesso de loucura, perdia a memória e o discernimento, tornava-se violento. Na escola, muitas vezes agredia o professor e era punido com suspensão. Quando se tornava muito violento, chegou a agredir os colegas com canivete, mas ao voltar a si, não lembrava de nada. O pai fez tudo para curá-lo.
mas até que fez. Então ele fala, ele foi em várias seitas, Nichiren, Konko, Tenri, Hitonomichi, etc., várias, mas nenhuma delas resolveu o problema. Entretanto, a situação começou a mudar quando o jovem teve a oportunidade de ler o livro Seimei no Honryu. E, lendo este livro, ele despertou para a perfeição da imagem verdadeira da vida, a natureza divina. Compreendeu que o ser humano não é uma criatura imperfeita, cuja mente se desregula ou volta ao normal, dependendo da condição do seu sistema nervoso. Compreendeu que seu eu verdadeiro era um ser perfeito, não importando qual fosse o estado do seu sistema nervoso. Aí é que a pessoa começa a transcender, né? Transcende a matéria. Despertando para esta verdade, Satyo melhorou rapidamente e curou-se em pouco tempo. Agora, meu filho pode fazer o exame médico e ser recrutado para o serviço militar, alegrou-se o pai jovem. E o próprio pai, que tinha um problema de saúde, ele sofria de hemiplegia há 1 ano em consequência de um derrame. Então ele começou a fazer a mesma coisa, começou a ler o livro atentamente. E a sua saúde começou a melhorar. Contudo, ele sentia que ainda não tinha conseguido assimilar bem o ensinamento da Seichonen. Compreendia-o teoricamente, mas ainda não havia alcançado o despertar. E agora um ponto que é fundamental, que a persistência na leitura, caso não entende. Certo dia, enquanto praticava a meditação Shinsokan, teve uma agradável sensação de frescor no corpo, como se tivesse entrado numa sala de refrigeração, e sentiu uma grande serenidade mental. A partir desse dia, melhorou rapidamente e em pouco tempo ficou curada da hemiplegia. Então, quando nós praticamos a meditação em Shinsokan, não é simplesmente de nós unirmos a Deus, mas algumas pessoas sentem pelo um perfume. Esse perfume é de um anjo que vem. Esse perfume é um tipo de um perfume que você não encontra na face da terra, porque o anjo, um espírito muitíssimo elevado, quando ele vem para a terra, ele passa nas vestes do corpo astral para se proteger do odor carnal. E então algumas pessoas que têm um sexto sentido, porque quem sente esse cheiro é o sexto sentido. Lembrando que nós temos 10 sentidos, concorda? 5 sentidos materiais e 5 sentidos espirituais. Então, o olfato espiritual, o nariz espiritual, que se sente esse perfume, esse cheiro do incenso que, na verdade, está nas vestes do anjo que desce. Então, nesse caso, ocorreu exatamente isso. Então, aquele frescor que ele sentiu é aquela bênção que vem, a bênção de Deus que flui nas pessoas. Okay? Tudo isso são fatores importantes. Inclusive, lembrei-me que aconteceu na Academia de Ibiúna 2 vezes, em 2 seminários diferentes, públicos diferentes, e a mesma narração, mesma narrativa. Terminou a oração mútua, numa delas a senhora, no primeiro seminário, isso foi em mês de janeiro, uma senhora falou, eu vi com os olhos espirituais que na hora da oração mútua, aqui no lado direito, para quem vê o lado direito do palco, uma escada, mas não tem escada, não tem. Então ela viu uma escada e dessa escada desceram várias pessoas com roupas brancas, anjos que desceram com roupa branca, atravessaram o palco e posteriormente foram abençoando um por um todas as pessoas, todos os participantes. E ainda disse, algumas pessoas demoravam um pouco mais, talvez um karma mais forte, mais pesado. E eles tinham uma espécie de uma sacola e passava algumas coisas, colocavam na sacola. Com certeza, algumas vibrações negativas que estavam jogando na sacola. Depois, todos eles subiram em fila indiana, atravessaram o palco, subindo a escada, olharam para o público e deram um tchau sorrindo. Aí, na semana seguinte, outro seminário, mais outra pessoa viu a mesma cena. Então, não é imaginação, porque 2 seminários seguidos, público diferente, e algumas pessoas viram exatamente isso, é porque realmente estava acontecendo. No mundo celestial vem essa ajuda desses anjos que vem fazer com que as pessoas estabeleçam a cura, né? Então são fatores que muitas vezes nós não percebemos e por isso às vezes nós não agradecemos a Deus por essa ajuda, e isso acontece sempre, ok?
E vamos adiante. Não vai dar tempo. Eu ia falar sobre 8 regras básicas para a manutenção da saúde. Eu vou ler rapidamente. Está no livro A Verdade da Saúde. Primeiro, de manhã, logo ao acordar, sentar-se na cama e fazer a seguinte mentalização de gratidão a Deus. Agradeço-lhe por ter me permitido dormir em paz, sob sua proteção e pela bênção de acordar com saúde. 2. Em seguida, deve-se orar. Também hoje e também amanhã, mantenha-me sob sua proteção. Isso é importante sempre imaginar essas coisas. Mantenha-me sob sua proteção para que seja sempre saudável e agradecer. Deus, muito obrigado por estar me protegendo desde o princípio. 3. Agradecer sempre mentalizando. Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus e certamente Deus Pai deseja que eu seja sadio e feliz. A vontade de Deus se concretiza infalivelmente. 4. Fazer a meditação em Shinsokan e mentalizar repetidas vezes. A vida de Deus flui em mim e me dá vida. Minha vida é vida de Deus. A vida de Deus é minha vida. Deus é Espírito, portanto eu também sou Espírito. O Espírito, ao contrário da matéria, é um ser indestrutível e jamais sofre danos por causa das mudanças de tempo, dos ataques das bactérias, etc. Sou um ser espiritual extremamente forte e indestrutível. Semana que vem eu prometo dar uma recapitulada nisso, ok? Ao longo do dia, se algumas pessoas falarem de distúrbios físicos ou de alguma epidemia, convém procurar mudar de assunto. Muda de canal. Deve-se fazer o possível para não pensar em doenças, não falar em doenças e não ouvir comentários sobre doenças. Por quê? Porque você vai ficar sugestionado. Okay? Para não ficar sugestionado. 6. Antes de começar a trabalhar ou estudar, deve-se mentalizar repetidas vezes. Eu trabalho ou estudo junto com Deus. Por isso, nunca me canso e a minha eficiência aumenta cada vez mais. 7. No caso de sentir dor em alguma parte do corpo, deve-se afagar o local afetado. Pode-se também simplesmente colocar a mão nessa parte, sendo o seu corpo, ok? Não é para ficar fazendo os outros, não, senão você vai gastar a sua energia prana. Se for seu filho, tudo bem. Né? Agora, no seu corpo, coloca a mão na região e dirigir para você mesmo. Você vai falar para você mesmo. Você não é matéria, e sim manifestação espiritual. Sendo o espírito é indestrutível e jamais sente dores. Você já está curado, a dor já desapareceu. Falar com convicção. E 8, não se deve colocar na parte afetada, exceto na hora da ardida mentalização. O segredo da cura consiste em deixar de pensar na doença, considerando-a já curada. Quando mentalizamos, já estou curado, a dor já desapareceu, são lançadas no mundo mental as sementes de cura da doença, e essas, consequentemente, fazem com que a doença desapareça. Por isso, após algum momento, algum tempo, essas sementes germinam naturalmente e o resultado aparece no corpo de maneira visível. Não se deve revolver, mexer na terra para ver se as sementes germinaram, pois desse modo os brotos que começam a germinar acabam secando. Certo? Acabou o tempo. Muito obrigado. Você sabia que a Seiichi no-ie está retomando com força total todas as suas atividades presenciais? E você é nosso convidado para participar da Conferência da Luz 2022. Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Em
todo o Brasil, em diversas localidades, preletores da Seichonoye realizarão palestras tratando sobre diversos temas da vida cotidiana, e também teremos a oportunidade de participar da maravilhosa prática da meditação Shinsokan de oração mútua, momento em que podemos dedicar amor uns aos outros, orando uns pelos outros, fazendo concretizar a cura divina e trazendo a solução para diversos problemas da vida cotidiana. Participe deste evento. Conferência da Luz 2022. Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Como serão diversas localidades em todo o Brasil, certamente aí, bem pertinho de você, eis a oportunidade de entrar em contato com a filosofia que tem ajudado milhares de pessoas a despertarem para a sua natureza divina. Confira a data, endereço e contato para se planejar e confirmar a sua presença. Muito obrigado!